Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos, lendo um trecho do Evangelho, do capítulo 15, fora da caridade não há salvação. O mandamento maior. Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívocos sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Bom, como está chegando próximo ao Natal, né? É uma época assim que a gente se emociona mais, parece que o nosso coração fica mais mole, né? A gente lembra que a gente também é bom, que a gente também pode ajudar os outros, né? Por isso que existe o Natal, viu, gente? É para isso, para ir despertando isso dentro da gente a cada ano que passa, né? E eu resolvi falar sobre a caridade. É tirado do livro Opinião Espírita, né? Esse capítulo aí foi o Emmanuel que nos traz, né? E tem o título Na Trilha da Caridade. É muito difícil falar de caridade para nós aqui, né, que estamos encarnados, porque a gente não entende ainda aquele amor que o Cristo mostrou para a gente. Então, a gente não consegue fazer a caridade como ele fazia, nos moldes que ele fazia, né? Apesar de todos os exemplos dele, que já fazem, né, 2025 anos. Mas mesmo assim a gente vai lá que a gente vai treinando, tá? Então lá no Evangelho, nesse mesmo capítulo 15, que fora da caridade não há salvação, Paulo diz que quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia que penetrasse todos os mistérios, ou seja, quando eu fosse já um espírito evoluído, espírito de luz, né? Quando a gente tem a linguagem dos anjos, quando a gente penetrasse todos os mistérios, né? A manipulação de fluidos, tudo que Jesus fazia, né? Transformou água em vinho, multiplicou os pães, né? Ele tinha esse poder, né? Porque era um espírito puro. Quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu nada sou. Essa passagem de Paulo nos mostra que se nós não formos caridosos, jamais a gente vai ser feliz, né? Jamais a gente vai conseguir se sentir bem com si mesmo, né? E desenvolver os dons espirituais que a gente ainda não conseguiu desenvolver. Então vamos ver o que o Emmanuel nos fala, né? Se já pode sentir a felicidade de auxiliar alguém, né? Imagine-te no lugar de quem pede. Você já se colocou na situação dessa? Já pensou nisso, naquele que veio te pedir alguma coisa? Qualquer coisa que seja, né? Porque quando alguém vem te pedir alguma coisa, é porque ele está precisando, né? Você já se colocou nessa situação? Provavelmente você jamais precisou, né, recorrer à mesa do próximo. Jamais você passou fome, né? Para alimentar um filho estremecido, e nem saibas quanto dói a inquietação nas salas de longa espera quando se trata de mendigar um singelo favor. Você já precisou do favor de alguém e pegou uma fila?
se sentou numa sala, se sentiu constrangido de ter que pedir um favor para alguém, né? A vida às vezes não coloca nessas situações para a gente prestar mais atenção naquele que chega até nós, né? Naquele que vem pedir alguma coisa para a gente. Quando nos dirige um olhado, suplicando socorro, são nossos irmãos, o Emmanuel fala, né? Todos estes que nos pedem alguma coisa, desde o nosso filhinho lá, quando a criança que está pedindo alguma coisa, mesmo que for com birra, né? Todos eles são nossos irmãos, estão necessitando do nosso amparo. É isso que ele está querendo nos dizer. Talvez nunca examinaste os prodígios da resistência dos pequeninos sem prato, certo, que te abordam na rua, e nunca mediste a solidão dos que atravessam moléstia grave, sem braço amigo que os assista no sofrimento, a se arrastarem nas vias públicas na expectativa de encontrar alguém que lhes estenda leve apoio contra o assédio da morte. Já passaram por uma situação assim, de ver alguém assim, numa situação dessa, né? Que você vê que a pessoa é doente, não tem recursos, precisa de ajuda, e a gente passa reto. Imagina a gente numa situação dessa, né? Se fosse conosco. Muitos dizem que há entre eles viciações e mentiras, né? Aquele que pede na rua, ele está pedindo dinheiro para comprar droga, né? Que nos compete evitar em louvor da justiça. E ninguém pode contrariar a justiça amada a reger a ordem, né? Nós espíritas que falamos, não, mas se ele passa por aquilo é porque ele tem que passar. É a justiça divina agindo. E nós vamos fechar os olhos para isso? É isso que ele está falando. Será justo, no entanto, verificar até que ponto somos culpados pelo desespero que os fizeram cair em semelhantes desequilíbrios, e até onde somos também passíveis de censura por altas equivalentes. Será que a gente também não é culpado por aquele espírito estar naquela situação, né? Nós sabemos que não existe justiça no processo da vida, né? Todo mundo passa o que tem que passar. Mas existem as escolhas, né? Que cada um faz, que nós fazemos, né? Como eles fizeram essa escolha, talvez por falta de outra oportunidade, nós também temos a escolha em nossas mãos de poder ajudar ou não, né? Quanta gente deixa de ajudar porque tem medo de ajudar. Há uns dias atrás, estavam alguns sobrinhos meus na casa da minha cunhada lá, à noite, bateram no portão pedindo comida e a pessoa era meio desequilibrada, não falava coisa com coisa, né? E eles estavam 3 jovens lá na casa. E ninguém teve a coragem de abrir e oferecer alguma coisa para a pessoa, né? Aí depois eu fiquei analisando, aí você ouviu um falar, não, mas podia ser alguma coisa, podia ser, né? E tal. E se perdeu a oportunidade de ajudar alguém, né? É isso que a gente fala, que Deus vai colocando na nossa vida essas oportunidades, que a gente não pode deixar passar. E se a gente deixar passar, analisar, né? Analisar, porque isso é uma lição na nossa vida. Deus nos dá para que aprendamos também a distribuir. A gente sabe que, de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, não vai faltar nada para a gente cumprir aquilo que a gente tem que cumprir, né? Ou seja, fazemos a nossa parte, cumprimos com o nosso dever, que Deus faz o resto. Nós já aprendemos isso no Espiritismo, né? E se está sobrando? E se também não está sobrando, né? Eu lembro o exemplo da minha mãe, né? Que nós éramos em 10 irmãos, então minha mãe era professora, meu pai funcionário público,
Mas sempre tinha alguém a mais na nossa casa. Tinha um primo vivendo lá, que precisou de alguma forma, de alguma maneira. Então sempre tinha 11 em casa, não tinha 10, né? Sempre tinha alguém mais comendo na nossa mesa. E assim, nunca faltou nada para ninguém, né? Apesar de toda a dificuldade que a gente viveu. Porque a oportunidade de dar, de servir, de acolher, isso vai engrandecendo o nosso espírito. Vai iluminando e alimentando o nosso espírito, né? A segura disciplina. Nós estamos falando no caso daquele que a gente vê que vive uma vida desregrada e mesmo assim te pede. E nem por isso você tem que deixar de dar, né? Você segura a disciplina como? Quando você dá o evangelho junto, né? Dá aquilo que você tem já constituído em você. Mas lembra de que o Senhor te agradece a bagatela de bondade que possas entregar em favor dos que sofrem, e a palavra de reconforto que graves no coração torturado que te pede esperança. Eu lembro uma vez que tinha um rapaz que passava sempre lá em casa, né? Meus filhos falavam que ele era meu outro filho. Eu sempre ajudava. E aquele dia ele passou e não tinha nada, né? E já era quase 10 horas da noite. Aí ele falou: ô, seu Celso, você era a minha última esperança. Todo lugar que eu bati hoje não tinha ninguém para me dar nada. Isso me tocou, né? E eu me coloquei na situação dele. E ele não falou por maldade, ele falou na espontaneidade. E às vezes é isso, às vezes a gente é o último recurso daquela pessoa. Tá piorando cada vez mais, que a gente vai falando, né? Que a gente vê que a gente não faz nada, né? Que a gente poderia fazer, né? Mas vamos lá, nós vamos aprender ainda. Trabalha contra o mal, né? Não é enfrenta o mal, é trabalhar contra o mal, é diferente. Porque quando você enfrenta o mal, você entra na sintonia do mal. E aí você se perde naquele meio todo, você se desequilibra e adoece junto, né? É trabalhar contra o mal. No entanto, recorda que as leis da vida assinalam a alegria da criança desditosa, a quem deste um sinal de bondade, e respondem às orações do velhinho, que te recolhe os testemunhos de afeto, exclamando: Deus te abençoe. Quando você dá alguma coisa para alguém, essa pessoa te fala isso. As leis da vida vão te trazer isso de volta. Vão te recolocar no caminho que a gente tem que estar, né? Que eu sempre falo, né? Vão alimentar o nosso espírito. E a gente vai se libertando daquele egoísmo que a gente carrega, né? Dentro da gente e que nos impede de fazer mais do que a gente pode fazer, né? Com as oportunidades que aparecem na nossa vida para a gente fazer. Então as leis da vida vão nos trazer de volta tudo aquilo que a gente fizer por alguém, não importa o que. A caridade em cada gesto, em cada frase, acende um clarão de uma bênção no nosso coração e no coração de quem a gente ajuda, né? A nossa rota para a felicidade plena passa pela nossa evolução moral, pela prática da caridade e do amor verdadeiro ao nosso semelhante. São coisas que a gente tem que levar junto, né? Por isso que o lema do Evangelho, o lema do Espiritismo é que fora da caridade não há salvação. Porque ela é uma ferramenta que faz desabrochar isso dentro da gente, né? Faz com que a gente vai evoluindo moralmente, porque a gente vai trocando um vício ruim por um vício bom. E a gente vai aprendendo esse verdadeiro amor, porque a gente vai recebendo isso em troca, de alguma forma. Eu lembro também uma passagem, né? Eu estava entrando na esfirraria aqui, de vez em quando a gente sai daqui, né? E vai para a esfirraria para fazer um lanchinho lá, né? E aí tem sempre alguém pedindo alguma coisa por ali, né? E tinha um rapaz jovem, né? A gente via em estado de morador de rua, né? A gente via que ele era dependente químico e veio pedir R$ 20 porque ele precisava pagar a pousada para ele dormir em algum lugar hoje. Para mim ir lá com ele e pagar para ele, né?
Aí eu tinha 20 e dei para ele. E ele falou, mas você não vai lá comigo? Eu falei, não, não vou. Ué. Mas por que você não vai? Você está confiando em mim? Eu falei, tô. Problema seu que você vai fazer da sua vida. Né? Eu te ajudo, mas quem pode mudar a sua vida é você mesmo. Ninguém vai te fazer feliz, né? Você mesmo vai se fazer feliz quando você aprender aquilo que você tem que aprender, né? Para te recolocar no caminho que você precisa. E aí o papo começou a desenrolar e eu fiquei uns 15 minutos conversando com ele, né? Dando atenção para ele, que era isso que ele queria, né? Mas o fato de eu falar que eu não ia, que eu confiava nele, né? Foi o remédio para ele naquele momento. Bom, aí nós temos talvez acho que esse é o maior ensinamento que Jesus deu sobre a caridade, né? Que ele está lá no Evangelho de Lucas, né? Que é a parábola do bom samaritano. Eu vou ler aqui rapidamente, a gente vai dar uma analisada sobre isso, porque há muitos ensinamentos nas entrelinhas dessa parábola que a gente passa batido, né? Sobre a caridade. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar de onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, que era o dinheiro da época, e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caía em poder dos ladrões? O doutor respondeu, né? Jesus: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Parece um ensinamento simples, né? Que você tem que ter compaixão. Mas aqui é uma história que cabe nos dias de hoje. Jerusalém era a cidade luz da época e ficava no alto de um morro. Jericó ficava mais ou menos uns 25 quilômetros e era a cidade baixa, né? Jerusalém era a cidade luz e Jericó era a cidade desprezada, que era a cidade dos samaritanos, que eram, vamos dizer, rejeitados pelos judeus, né? E aí a coisa se dá quando se está descendo para Jericó, ou seja, você está saindo da luz para socorrer lá nas trevas, que era dita cidade das trevas, né? Acontece que esse homem, que não se sabe quem é, não se sabe o que ele é, se ele era judeu, se ele era samaritano, ele era o que? A representação de nós mesmos, né? Que estava no caminho, ele estava descendo, né, a Jericó. Quando aparece o sacerdote, que era o doutor da lei, da religião, né? E quando deveria ter a postura de caridade, de compaixão para com o próximo, se deixou, ele estava descendo também. Se ele estava descendo, ele estava indo às trevas, devia estar indo a socorrer. Mas o orgulho o fez passar. Um levita que era, vamos dizer assim, parceiro dos sacerdotes, né, da época, prestavam serviço para os sacerdotes, também teve a mesma postura, se esquecendo da compaixão, né?
Mais um samaritano que era dito impuro na época, né? Porque era samaritano, não era judeu. Este despertou o sentimento de compaixão e acolheu aquele espírito. Mas veja que na história, né? Ele estava passando, atendeu, socorreu, levou para lá e no outro dia seguiu o seu caminho. Ou seja, ele não desviou da vida dele, dos afazeres dele, para poder exercer a caridade. Que nós, né, dando o exemplo para a gente, que a gente pode fazer o bem e exercer a caridade, sem deixar de cumprir com os nossos compromissos sociais, profissionais e tudo mais. Que tem muita gente que a gente ouve falar, quando eu aposentar eu vou fazer alguma coisa. Ou quando eu tiver um pouco de dinheiro sobrando eu vou fazer alguma coisa. Né? Essa história mostra muito bem que a gente não precisa deixar, né, os nossos objetivos para poder ajudar alguém. Além do mais, ele mostra que a gente deve acolher as pessoas, mas a gente não deve carregar as pessoas no colo. Ele deixou o homem, socorreu, medicou e foi e deixou ele com a vida dele. Ou seja, ele que tem que tomar as rédeas da vida dele, né? Mostrando para a gente que essa lição diz muito respeito ao que nós vivemos hoje, né? São ensinamentos profundos numa simples parábola, né? Onde no final Jesus vai e faz o mesmo, né? Ou seja, alguém da tua família precisa de ajuda, está passando por um problema emocional, alguma coisa, você vai, ajuda, mas você não interfere na vida dela. A vida dela é dela. Ela que tem que tomar as decisões da vida dela. Nós socorremos. Quando alguém nos procura na casa espírita, a gente socorre, damos todo o amparo que é preciso e levamos as ferramentas para a pessoa, para que a pessoa tome as rédeas da vida dela. Nós não podemos direcionar a vida de ninguém. Quando você for a determinado local e alguém disser para você que você tem que fazer isso ou fazer aquilo, pode vazar e procurar outro, porque você vai ser enganado. O livre-arbítrio é uma lei divina que deve ser respeitado, né? E para você ajudar alguém, você não precisa interferir na vida dela. Jesus nos mostra, né, com essa parábola, que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Se você, quando alguém vem te pedir alguma coisa, te solicita alguma coisa, se você não se compadecer daquilo, você vai ajudar meia boca. Você não vai dar o que ela precisa e você não vai, através daquele ato, né, desenvolver o que você teria que desenvolver para você mesmo. É uma oportunidade de crescimento. É isso que ele está querendo dizer, né? Não é para você se envolver emocionalmente com aquilo, porque senão você se adoece, né? É ter o equilíbrio de poder ajudar. Aí eu peguei algumas frases para complementar o nosso estudo, de Santo Agostinho: aquele que tem caridade no coração tem sempre qualquer coisa para dar, né? Aquele que tem a vontade de ajudar tem sempre alguma coisa para dar. Não é para a gente sair por aí procurando o que fazer, não é isso. A vida sozinha, né, através dos nossos protetores, da nossa família espiritual, ela vai colocando as coisas na nossa vida, conforme a gente vai se colocando à disposição para aquilo. É assim que funciona, né? Os nossos anjos da guarda estão sempre ali esperando. Aqueles que se comprometeram a trabalhar conosco, né, pelo bem geral, que nos alimenta, né, indiretamente nos alimenta. Eles ficam esperando a oportunidade. Se você não dá a oportunidade, a coisa não acontece.
Né? E sempre tem alguém, a gente sempre tem alguma coisa para dar para alguém. O Chico diz que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Essa fase é muito profunda, né? Quando ele fala as forças da alma, mas o que ele está falando, né? Nós temos um passado, né, que a gente traz conosco, que é a Joana de Anjos costuma dizer que é a psicosfera doente que a gente traz do passado, em função daqueles desregramentos que feriram as leis divinas, né, que, vamos dizer assim, que impregnaram no nosso perispírito, marcaram o nosso perispírito, e nós carregamos isso conosco. E a cada reencarnação a gente vai limpando um pouco isso, né? Então, essa psicosfera doente, como é que você vai modificar isso? Né? Se você tem lá, o teu perispírito está marcadinho lá, tem uma feridinha aqui, uma daquela ali, uma daquela lá, em função daquilo que se feriu nas leis divinas. Como é que você vai corrigir isso? Como é que você vai curar isso? Já pararam para pensar nisso? Só vindo no centro e orando não vai adiantar. Jesus falou: orai e vigiai. Vigiar o quê? O pensamento para mudar a psicosfera doente. Quando ele fala que por movimento as forças da alma, quando você pratica uma coisa boa para alguém, você sente isso na tua alma, no teu espírito. E isso faz um buraco nessa psicosfera doente e vai eliminando ela. E vai mudando a tua psicosfera, né? Vai mudando a nossa aura. Lembra que já falaram aqui que quando o Chico entrava assim no local, a aura dele tomava conta e modificava o ambiente. Por quê? Porque a nossa condição moral, ela se impõe sobre o mal. Né? Essa é uma coisa natural, uma lei divina. Então, se eu vou desenvolvendo isso, eu não tenho que ter medo de nada. Né? Isso vai nos dando segurança. Por quê? Porque a cada ato que você pratica, é um espírito que vai estar do teu lado, te ajudando. Né? São coisas que ficam para a eternidade, são amizades que a gente cria, que a gente carrega para a eternidade. E quando a gente precisa de ajuda para determinada situação, eles vão estar sempre do nosso lado. Né? É uma coisa que leva a outra. Por isso que ele fala que quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma e modifica todo a nossa psicosfera doente que a gente traz do passado. O Casemiro Cunha, lá no livro da Caridade, diz que um gesto de caridade apaga muitas feridas. Um minuto de evangelho pode salvar muitas vidas. Às vezes um gesto que você pratica com uma pessoa modifica a vida da pessoa. Porque às vezes aquele gesto faz com que a pessoa se sinta acolhida, né? Dentro desse mundão, né, de provas e expiações que é tão difícil para a gente. A gente tem o grande defeito de achar que a nossa dor é maior do que tudo. Né? É maior do que a dor do próximo. Então a gente se esquece de olhar para o lado. E tem muita gente que sofre muito mais do que a gente. E se você está em condição, né, se você sofre menos que aquela pessoa, você tem a obrigação de fazer alguma coisa. Né? Isso que é o exercício da caridade. É lógico que quem não quer, né, receber também, vai fazer o quê, né? A gente não pode querer ajudar quem não quer. A Madre Teresa disse que caridade nos aproxima de Deus. Por que aproxima de Deus? Porque a gente vai mudando a nossa vida. Né? Nós vamos mudando as nossas companhias espirituais. Porque a gente é cheio de vício. Se você tem um vício que não é bom, vai ter um espírito da mesma forma do teu lado. É uma lei natural, é a lei de sintonia. E se você não corrige isso, ele vai ficar do seu lado a vida inteira.
Quando você desencarnar, você vai encontrar ele. E ele vai falar para você: aí, meu amigo. Essa é a realidade, né? Nós temos que falar sobre isso. E a caridade nos aproxima de Deus porque vai mudando as nossas companhias espirituais, né? Nós escolhemos as nossas companhias. Deus nos dá esse livre-arbítrio, né? Por isso que a gente não pode reclamar de ninguém, hein? Quando chegar do lado de lá, hein? E para finalizar, a última frase do Emmanuel, ele diz que será talvez por isso que a sabedoria ergueu o cérebro acima do tronco, por uma área de luz, como a dizer-nos que ninguém deve agir sem pensar, mas entre a cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, citou o coração, né? Por fiel sublime, que é através do coração que a gente vai desenvolvendo esses dons de amor ao próximo. Eu disse no início que é muito difícil a gente falar de caridade porque a gente não entende esse amor que Jesus mostrou. Mas um dia a gente vai mudar isso e a gente tem que começar a mudar agora, né? Nós já estamos numa reencarnação de reequilíbrio. Se a gente conseguir cumprir aquilo que a gente se comprometeu a cumprir conosco mesmo, a próxima reencarnação já vai ser no mundo regenerado, né? Porque ainda vai passar muita gente aqui, né? Para tentar esse reequilíbrio. E por isso que existe um turbilhão, né? Que a gente vive hoje, que a gente, né, enxerga hoje, que às vezes nos desanima, mas a gente não deve desanimar, porque isso faz parte da mudança, né? Você mesmo, quando vai fazer uma mudança na tua casa, no início é uma bagunça, e depois a coisa se harmoniza. Da mesma forma, né, no mundo regenerado, esse mundo só vai existir se nós mudarmos a nossa psicosfera. Porque no momento, quem alimenta o tal do umbral, que todo mundo tem medo, somos nós mesmos com os nossos pensamentos. E quando isso for se modificando, o planeta vai modificando. E aqueles que não tiveram essa sintonia que nós estamos já buscando, eles não vão ter mais como ficar aqui. Então só vai reencarnar aqui quem tiver a mesma sintonia com o planeta. É uma lei divina, é uma coisa natural, né? E a caridade é a maior ferramenta que a gente tem para poder mudar isso dentro da gente. E para a gente se sentir mais feliz, né? Se você sofre hoje, isso vai passar, né? Eu acho que aqui todo mundo sofre. Se você não sofre por você mesmo, você tem um filho doente, você tem uma mãe doente, ou alguém da tua família que te preocupa. Isso é um sofrimento também, né? Mas tudo isso vai passar um dia, de acordo com a gente modificar aquilo que a gente né? Interiormente. E assim, sem o exercício da caridade, é muito mais difícil você desenvolver isso dentro de você. Então, fora da caridade, não há salvação. Tá bom? Era isso por hoje. Já falei muito. Tá no livro Opinião Espírita, tá? Quem tiver interesse, tá tudo lá. Então vamos agora fazer a nossa oração para entrar para a segunda parte. Agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade, pedindo que sua luz esteja conosco, nos abraçando, que possamos nos sintonizar agora com os nossos protetores, com a nossa família espiritual que está presente, nossos amigos espirituais que se aproveitam deste momento para nos abraçar,
e trazer o remédio, a energia que necessitamos para nos fortalecer e assim conseguimos vencer essa nossa reencarnação. Para que isso seja necessário, para que a gente consiga essa sintonia, é necessário que a gente esqueça de tudo lá fora, dos nossos problemas, das nossas inquietações, unindo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a essa nossa família espiritual. Agradecemos também a equipe espiritual deste trabalho, que tanto faz para que tudo transcorra com serenidade e que todos sejam atendidos materialmente e espiritualmente, através do exercício do Evangelho de Jesus. Que seja feita a sua vontade em nome de Deus. Que assim seja. Bom, aqueles que tiverem agendados para o passe, podem se dirigir à sala 4. Os outros receberão passe aqui mesmo. Encerrando o nosso encontro desta noite, vamos mais uma vez agradecer a Deus, a espiritualidade maior, que sempre nos protegeu, sempre nos abençoou, abriu os nossos caminhos na nossa caminhada. Com esse ensinamento de hoje, a gente pode estar cada vez mais desperto no caminho da caridade e aproximando cada vez mais do nosso irmão. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixando jamais cair na tentação, livrando-nos da prática de todo mal, porque teu o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos abençoe. Pessoal, dia 17 agora vai ser a última reunião do ano de 2025, tá? E aí a gente volta no dia 21 de janeiro. Tudo bem?